Olá galera, tudo bem com vocês? Eu tô então improvisando esse início do vídeo, um vídeo que eu prometi e finalmente consegui gravar, que é a retrospectiva de todos os tag inéditos do ano. E na verdade foi de improviso porque esse vídeo seria parte do vlog da semana, mas ficou muito comprido, daí o vlog ia ter muito tempo e aí eu decidi separar os vídeos. Então é isso, espero que gostem e vamos pro vídeo. Então galera, vamos lá. Eu sei que a luz tá meio ruim, mas de tarde é sempre muito complicado gravar aqui, mas é o horário que tá dando, então vamos lá. Começando então, vou fazer uma retrospectiva de todos os livros da tag inéditos que eu recebi esse ano, começando por janeiro. Esse livro aqui que veio nessa jacket lindíssima. O livro é Um Casamento Americano, um drama. Eu não vou dar a sinopse de todos os livros, assim, com detalhes, porque eu posso não me lembrar de detalhes, tá? Mas eu lembro exatamente do sentimento que eu tive ao ler cada um desses livros. E drama é um livro que é um gênero que eu não tô muito acostumada a ler, mas eu gostei muito de ler esse aqui. É um casal negro e que o homem, ele vai preso por um crime que ele não cometeu, então a gente vê muito sobre o sistema judiciário e muito falho dos Estados Unidos, mas né, isso a gente pode aplicar praticamente pro mundo inteiro. Racismo e como esse casal então vai lidar com isso através de cartas. O livro não é todo através de cartas, mas é muito interessante ver a relação desses dois e como a relação desses dois fica e vai ficando ao longo desses anos que ele tá preso. Eu gostei bastante desse livro. Depois recebi O Bom Filho, que é de uma autora coreana, acho que é. Essa capa muito bonita. E é um thriller, opa, caiu aqui. Um suspense psicológico. Acontece uma coisa, esse personagem principal ele não lembra, ele tem uns apagões, umas coisas assim, ele sempre foi muito doente e tal, ele mora com a mãe. E um dia ele acorda e encontra a casa toda ensanguentada e a mãe dele morta lá no pé da escada, e daí ele precisa reconstituir os passos pra saber o que aconteceu, e ao mesmo tempo ele não sabe em quem confiar pra contar o que ele encontrou. É muito doido. Dizia, né, a propaganda desse livro dizia que essa autora, que é a Yu Jung, ela é a Stephen King coreana. Eu não senti lá muito essas coisas, não achei que foi um desses thrillers que, nossa, que me prendeu horrores, mas eu gostei bastante da história e a resolução foi muito boa. Esse livro muito maravilhoso é de uma autora italiana, Donatella di Pietrantonio, é A Retornada, e eu gostei muito desse livro. É um daqueles livros, eu lembro muito bem disso, que é um daqueles livros simples, sabe, que meio que nada acontece, a gente só vai acompanhando os acontecimentos da vida dessa personagem, dessa família. Mas assim, ao eu dizer que nada acontece, não é que o livro é chato, tá? É que não tem assim, tipo, uau, um grande acontecimento, uma grande coisa. Aqui tem essa menina que foi adotada, e daí ela é devolvida pra família biológica dela 13 anos depois, uma coisa assim. Ela não tá entendendo por quê. E daí ela volta a viver com essa família, a biológica, com vários irmãos, numa situação muito diferente da que ela vivia com os pais adotivos. E ela quer descobrir por quê e tudo mais. Mas ver essa relação dela recém-chegada na família, na própria família, é bem interessante e é muito tocante. Nossa, tinha frases aqui nesse livro que me faziam desvair em lágrimas. Sério, maravilhoso. Um dos meus livros preferidos do ano todo, com certeza, foi Os 7 Casamentos de Evelyn Hugo. Ai, gente, que livro maravilhoso, sério. Aqui então, Evelyn Hugo é uma estrela do cinema. Ela já é idosa agora, e ela concorda em dar uma entrevista pra uma jornalista específica, que é bem desconhecida até, e ela falar sobre a vida dela e tudo mais, o ponto de vista dela, coisa que nunca aconteceu na vida inteira. E essa mulher passou por 7 casamentos, então ela vai contar as histórias dos casamentos e vai contar sobre o grande e verdadeiro amor da vida dela,
Então tudo isso aqui se conecta muito, e claro que a gente sabe porque ela escolheu especificamente essa jornalista, mas a história dessa personagem é algo assim que eu tava vidrada, eu não conseguia largar. Sério, um dos melhores livros que eu li esse ano, e eu sei que muita gente falou isso desse livro e tá gostando desse livro, ou gostou, né? Enfim, eu amei. No livro 5, também um dos meus preferidos do ano, eu não consigo decidir se o preferido total foi Evelyn Hugo ou Alice. Esse aqui é A Rede de Alice, é o livro de maio. Ele é bem grandinho, sério, eu devorei esse livro, devorei muito. Ele fala de espionagem na Primeira Guerra Mundial. Na primeira e na segunda? Ou só na primeira, não tenho bem certeza. Acho que é só na primeira. E a personagem principal aqui é uma espiã, uma mulher espiã. A personagem se chama... Ai, não me lembro agora. Enfim, mas a gente vai ter dois núcleos da história, em que é uma menina que quer encontrar a prima dela perdida na guerra. A prima sumiu há muito tempo atrás. E ela vai então conversar com essa personagem que foi a espiã na época da Primeira Guerra, e elas têm um nome em comum de uma pessoa. Então a personagem que foi espiã... Tá muito ruim eu não lembrar do nome da personagem, né? Ela concorda então em ir nessa jornada atrás da prima, porque ela tem ela tem contas a acertar sobre o tempo que ela foi espiã. E, gente, é o livro mais sensacional que eu li falando de Segunda Guerra, falando de espionagem. Eu adoro esse assunto, mas esse aqui tá assim em outro nível, juro, em outro nível. Quando vocês puderem, se vocês não assinam tag ou não assinam inéditos, a hora que esses livros saírem, ou devem ter saído já, na verdade, pra vender, né, com o selo das editoras, não só pelo selo da tag exclusivo, sério, comprem e leiam esse livro, juro. A Rede de Alice e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Essa é a minha dica do ano pra vocês. Mais um livro falando sobre mulheres incríveis é este aqui, A Única Mulher, que é o livro de junho. E eu vou dizer que foi um dos livros que eu mais fiquei assim, tipo... talvez eu esperava mais, mas a história dessa personagem também é coisa de outro mundo. Essa história vai contar sobre a... Cadê? Hedy Lamarr. E essa história é uma história real, ou é baseada na história real dessa atriz, que é a mulher até da capa. Eu acho que eu não tô falando besteira, tá? Enfim, e essa mulher aqui, ela foi casada com... Ela foi uma estrela do cinema dos anos... sei lá, não me lembro. E ela foi casada com um cara muito, muito poderoso e que influenciou muito a Segunda Guerra Mundial. Assim, só vou dizer isso. Ela era judia, de descendência judaica, e casou com um homem, e aí ela teve que fugir. Só que muito mais do que só essa história de ela fugir para os Estados Unidos e então ela se tornar uma atriz de Hollywood super famosa, ela estudou muito e ela era uma inventora. Então ela, com esse experimento aqui que ela inventou, esse experimento deu base para o que hoje a gente tem como a Wi-Fi. Então tem essas duas histórias aí. Eu falei que foi um dos livros que eu fiquei mais assim, tipo, eu poderia ter mais, porque eu queria saber mais sobre a parte dela inventora do que a parte dela como fugitiva de guerra e, enfim, né, que pediu asilo nos Estados Unidos. Mas a história é muito, muito legal e é agoniante ver as coisas pelas quais ela teve que passar como mulher deste homem influente no início aí da Segunda Guerra. Esse livro aqui de julho... Ai, tô perdendo tudo, tá caindo tudo. É o livro do Harlan Coben. Eu queria muito ler livro deste autor e finalmente eu li. Esse aqui é Apenas um Olhar.
E olha, pra mim eu vou dizer que eu acho que é um dos mais, não sei, esquecíveis, assim, mas na verdade não é que ele é ruim, ele é muito bom. É uma investigação de crime e tudo mais, é tudo muito rápido, muita coisa acontece aqui, tem muitos detalhes nesse livro. E eu não lembro de muita coisa dele, mas eu lembro que eu gostei muito quando eu li. Só que esse livro tem vários núcleos, eu também lembro disso, que eu adorei, mas eu fiquei confusa em boa parte do livro, porque tem muitos núcleos nessa história. Mas foi o primeiro livro que eu li do Harlan Coben. Eu acho que eu até já comprei um outro livro dele pra ler. E estou louca pra ler outro livro dele. Mas é isso. Harlan Coben. A Seca. Esse livro, bom, é muito bom. E, opa, que ótimo, isso aí. Esse livro aqui é de uma escritora, Jane Harper, é uma escritora australiana, se eu não me engano. Esse livro se passa na Austrália, numa cidade onde não chove há assim uns 2 anos, então a seca é realmente um problema muito, muito grande nessa cidade minúscula, nesse vilarejo. E aí acontece um crime não, eu não lembro, tem uma morte de um personagem e o livro começa aqui com a morte desse personagem, com o enterro dele. E tem um outro personagem que é policial em uma outra cidade maior, já saiu dessa cidadezinha há muito tempo, porque teve desavenças com várias pessoas dessa cidade. E agora que ele voltou pro enterro desse amigo, ele fica um pouco mais pra investigar essa morte, porque tem coisas estranhas envolvendo a morte desse personagem aqui. E esse personagem principal, ele vai ter que enfrentar muita coisa, muito julgamento das pessoas da cidade, muita gente culpando ele por coisas horrendas que aconteceram no passado, enquanto ele investiga a morte do amigo e tenta descobrir o que realmente aconteceu, porque não faz sentido nenhum. E na verdade a morte, agora que eu lembrei, não foi só a morte do amigo, foi a morte do amigo, da mulher e do filho dele pequeno. E é uma coisa, o crime parecia muito com assassinato seguido de suicídio, mas esse cara não teria por que ter cometido esse crime horroroso, já que não era do feitio dele ser violento e tudo mais, então por que ele mataria a família? Então a investigação começa a partir dessas dúvidas e muita coisa do passado vai ser desvendada e achei muito, muito bom. Fiquei vidrada nesse livro também. Muita gente falou que eu ia adorar, então realmente eu adorei. Mais um desses livros, tipo A Retornada, que é um daqueles livros meio que assim, nada acontece, mas muito acontece, sabe? Que a gente acompanha a vida do personagem. E esse aqui, olha, esse e o próximo, eu poderia, sério, ficar lendo eternamente essas histórias desses personagens. Esse aqui é Uma Nova Chance para o Sr. Dobler. E este personagem, o Sr. Dobler, ele é criador de batatas, tá ótimo, né? Ele planta batatas na sua fazenda lá. E ele é um senhor que tem um filho super ganancioso, que quer que ele venda a fazenda, porque não sei o que, não sei o que. Uma filha meio assim, ausente, meio cagando pra ele. Ele se vê pouco, ele mora sozinho, ele é extremamente metódico, ele não sai de casa, ele não muda a sua rotina por nada neste mundo. E ele tem uma mulher que é como uma diarista dele lá, que vai todos os dias limpar a casa, organizar as coisas e tal. E quando essa mulher fica doente e não vai mais na casa dele, ele percebe o quanto ela realmente fazia diferença na rotina dele, com os almoços e as conversas meio assim, tipo, é só uma conversa, mas depois ele vê que ela realmente tinha uma importância muito maior na vida dele do que ele pensava. E essa mulher e a ausência dela vai fazer ele mudar radicalmente a vida dele, e tudo por isso, assim, por ele conhecer essa pessoa e pelas conversas deles e pelas outras pessoas que ele vai conhecer a partir dessa convivência com essa personagem aqui. E, ai, sério, gente, Sr. Dobler, ai, um velhinho muito fofo. Não, mentira, ele parece muito rabugento, mas eu amei ler essa história aqui. Não é um livro tão pequeno, mas é uma história incrível, uma história cativante, sabe? Tu fica meio, ai, mas eu não quero acabar a história, mas eu não quero que termine, não quero ficar assim, olha. Maravilhoso. Também
Acho que também foi um dos que eu mais gostei. Eu comecei a ler esse livro sem pretensão nenhuma, assim, de... Caiu tudo. Sem pretensão de, tipo, eu vou adorar o livro, ou, nossa, achei super interessante essa premissa. Eu não tinha achado e me surpreendi. Depois, o livro de outubro é O Dia em que Selma Sonhou com um Okapi. Isso. E a gente vai ter esse livro narrado pela Louise, que é a neta da Selma. A Selma, então, é uma avó já, ela tem 50 e poucos, 60 e poucos anos, eu acho. E toda vez que ela sonha com um okapi, que eu descobri depois que é um animal que realmente existe, que parece uma mistura de zebra com sei lá, zebra com burro, com girafa, com sei lá o que, é um bicho esquisito. Toda vez que essa mulher sonha com um okapi, alguém na cidade morre, ou vai morrer nas próximas 24 horas. E o livro começa quando ela sonhou de novo com um okapi, já tinha acontecido umas 2 ou 3 vezes antes. E a cidade entra em alvoroço, porque a Selma sonhou com o okapi, quem vai ser o próximo, que não sei o que, não sei o que. Só que também é mais um daqueles livros que as coisas só vão acontecendo. A gente só vai acompanhando os acontecimentos da história, não tem uma coisa assim muito... Não é que não tem uma coisa central, porque tem, porque né, é esse negócio do okapi. Só que é aquela coisa, as coisas vão acontecendo e a gente vai acompanhando o crescer dessa personagem que no início do livro tem ali uns seus 8 anos, eu acho, e vai até ela ficar adulta e a gente vai acompanhando a evolução da vida dessa personagem principal, contando sobre as pessoas da cidade, os amigos, as pessoas que ela conhece, um amor, o trabalho, tudo. Eu gostei muito dessa história. Foi um daqueles livros que eu também tava meio assim, tipo, mas daí eu fui lendo, e eu fui lendo, e eu fui lendo, e eu não larguei. E daí quando acabou, eu fiquei assim, mas eu quero mais. Tipo, eu queria mais. Bom, daí temos As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle, esse livro aqui. Vou mostrar a capa pra vocês. E será que eu me confundia toda vez com esse aqui? As 7 Maridos de Evelyn Hugo, As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle. Evelyn, oi, dando tilt na cabeça dos inscritos da tag. Mas não tem nada a ver uma história com a outra. Aqui eu achei super interessante essa premissa e eu fiquei extremamente confusa na maior parte do tempo, mas eu fiquei confusa e eu não conseguia largar até eu entender o livro. Não foi tipo, tô confusa, não tô entendendo nada, tá uma merda. Não, era maravilhoso, incrível e esquisito ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Aqui a gente tem uma festa que vai acontecer na noite, que é em homenagem a Evelyn Hardcastle, que é a filha da família. E eu não sei bem em que época essa história se passa, mas vai ser um baile de máscaras de noite, e todas as pessoas vão, os convidados vão e ficam nessa mansão que é da família, que é onde vai acontecer a festa. E esse personagem primeiro acorda no meio da floresta, ele testemunha um assassinato, e só que ele não se lembra de nada, ele não sabe quem ele é, ele não lembra do próprio nome. Daí ele descobre que ele vai acordar pelos próximos 8 dias, ele vai acordar no corpo de um hospedeiro diferente. Ele tem esses 8 dias pra descobrir por que Evelyn Hardcastle foi assassinada, ou tá morrendo, né? E daí entregar essas respostas pra essa pessoa que tá mandando tudo isso, comandando esse jogo, digamos assim, pra que ele seja libertado. E é isso, e assim, tu não entende nada, porque ele tá no dia 1, ele tá no corpo de uma pessoa, beleza, daí ele passa pro dia 2, pro dia 3, daí volta pro dia 1, daí volta pro dia 3, daí vai pro dia 5, daí vai isso aqui. E tu não tá entendendo até tu encaixar as coisas que acontecem, porque pode acontecer uma coisa num personagem do dia 5 que não aconteceu ainda, que não apareceu ainda nos outros dias anteriores dos outros personagens, e tu não entende nada. Mas é muito maluco. Eu juro que eu queria entender, eu queria ver o processo criativo desse autor ao fazer isso aqui, porque assim, não dá pra entender, mas é muito bom. Recomendo muito essa leitura. O último livro que eu li agora foi o livro de dezembro, que é Uma Escada pro Céu, do John Boyne. John Boyne é o mesmo autor do livro do Menino do Pijama Listrado. Ele tem um pezinho lá na Segunda Guerra Mundial, esse autor, pelo menos do Menino do Pijama Listrado, claro, né, se passa na Segunda Guerra, no meio da Segunda Guerra. Esse aqui tem o passado de um dos personagens da Segunda Guerra, mas vamos lá.
Esse personagem aqui, o principal que a gente conhece primeiro é o Eric. Ele é um escritor que ficou famoso agora, que ganhou um prêmio literário muito cobiçado. E agora ele tá viajando, fazendo tour do livro, tudo mais, autógrafo, leituras e tal. E ele conhece esse outro personagem que é bem mais novo que ele, que é o Maurice. E ele se apaixona pelo Maurice perdidamente, e o Maurice vê nessa paixão dele uma oportunidade muito boa para se lançar no mercado literário, porque o Maurice também quer ser escritor. E só que o Maurice, a gente já sabe lendo as orelhas do livro, tá? Isso não é spoiler pra ninguém. Mas o Maurice é extremamente ganancioso e ele vai se aproveitar do Eric pra conseguir entrar nesse mundo literário. E ele vai se aproveitar de todas as pessoas da vida dele. E assim, uma coisa que eu não tava esperando, as coisas que eu lia, as coisas que esse Maurice faz com as pessoas, eu fiquei muito chocada. Mas assim, muito chocada, extremamente. É absurdo, absurdo, gente. Sério, fiquei irritadíssima com as coisas que esse personagem fazia. Chocada, fiquei tipo, caralho, como assim? Como é que ninguém tá percebendo isso, sabe? Como é que ninguém tá vendo? A ganância desse homem não tem limites mesmo. Juro, recomendo demais que leiam esse livro. Foi um dos livros que mais me impactou de todos esses 12 livros da tag. Tá uma bagunça aqui em volta de mim agora. Mas sério, recomendo muito. Gente, não sei se foi a melhor forma de eu ter feito esse vídeo, mas eu queria ser uma coisa mais espontânea. Eu queria que fosse até no vlog, mas possivelmente nem sei se vai caber. Mas é isso, espero que tenham gostado e até depois.